Hoje veremos a situação atual do DEVA 11, é um fundo aí high yield, né? Que já foi bem conhecido aí por entregar rendimentos bem altos, né? E nesse momento aí está no rendimentos bem baixo. Inclusive, o último rendimento teve uma melhora em relação ao dividendo anterior. A gente vai entender um pouco do que aconteceu, tá? Teve dinheiro reembolsado aí que entrou nesse valor entregue, tá? Dos 68 centavos, como a gente vê aqui no Status Invest, né? O mês anterior tinha sido 60 centavos, ele vinha nesse patamar aí, tá? Entre 60 e 62, né? Antes já tinha tido resultados piores, ok? Ele é um fundo que ficou bem conhecido lá para 2020, 2021, né? Finalzinho de 2020, quando ele foi criado, né? Principalmente em 2021, quando ele entregou ali rendimentos bem altos, né? No momento da gente tinha inflações aqui a um índice bem alto de inflação e a correção monetária dava uma turbinada nesses rendimentos, né? Tinha resultado aqui do 1,45, ele chegou a entregar inclusive 1,60 aqui lá no meio do ano 2022, né? Períodos onde as inflações ali chegavam a ultrapassar 1% no mês, né? E atualmente a inflação está em valores bem abaixo disso, né? Se bem que a última inflação de fevereiro foi de 0,83, tá? Um valor já um pouco mais próximo, mas na média, aí a gente pegar nos últimos 12 meses, a inflação está bem mais controlada, né? E a Caixa de Atualização Monetária tem reduzido os dividendos, e não somente isso, como também, e talvez até principalmente, né, dependendo da situação, a questão da inadimplência, como a gente vai ver lá no relatório, ok? Esse é o último relatório, acabou de ser emitido, tem questão de inadimplência aí para a gente ver, né? Quem já acompanha o ativo já está sabendo de uma boa parte, tá? A gente vai dar uma olhada aí. Isso tem impactado muito a questão dos rendimentos, né? Porque deixa de receber ali as receitas, né? Tem uma redução nas receitas, né? Melhor falando, e aí, consequentemente, dá aquela arrastada no dividendo para baixo, né? E muita gente acaba vendendo, o que ocasiona essa queda aí na cotação, como a gente vê, né? O fundo chegou à mínima histórica de R$ 39,24, ok? E está valorizado até que próximos disso aí, se comparado com o seu ápice ali, que chegou a ultrapassar R$100, né? R$120, como a gente vê aqui lá no começo ali, beleza? Aqui no relatório o fundo tem uma taxa média high yield, né? Inflação mais 10,4%. O fundo é um produto com a taxa mais agressiva e esse último rendimento equivalendo aí ao valor, considerando o valor de mercado dele, é um rendimento aí de 137% do CDI. Claro, se for colocar em relação ao valor patrimonial mesmo, o rendimento vai lá para baixo, né? Até porque o valor de mercado aí tá menos da metade do valor patrimonial. A gente já vê no P sobre VP, o fundo tá bem amassado a cota, tá? Número de cotistas superior a 117 mil cotistas, ok? Mais alguns números aqui a respeito das operações. Ele tem atualmente 46 operações em portfólio. Essas operações distribuídas aí vão dar um total de 16 estados, tá? Presente em 16 estados. Aqui ele vai colocar os indicadores, né? Os últimos indicadores econômicos, inflação, CDI e GPM, tá? Na questão do resultado a gente já viu, ele distribui 68 centavos, né? A taxa média da carteira já vimos também, PCA mais 10,4, fundo com taxas médias aí high yield, ok? Temos aqui as taxas de administração, taxa de gestão e de performance, ok? Patrimônio superior a 1,3 bilhões de reais e teve assembleia aí a respeito de algumas operações, né? Para reenquadramento dos CRIs, no caso aí, questão de dívida, né? Questão de inadimplência. No caso, a Aquam Prime, Eco Resort, Gramado BV, GVI, a Hope e a OP Resort, né? No caso aí teve ajustes realizados, ele vai citar aqui, vai deixar bem frisado que não é um perdão da dívida, né? Nessas negociações aqui, ele pega aquele montante em atraso, por exemplo, ou um montante que não foi pago ali não no momento que deveria ser pago, pega essa dívida ali, aquele valor, e agrega lá no valor final, no saldo devedor final da operação, e tem que ser pago até o final, né? E aí é incluído multas, juros, né? Enfim, vai citar aqui que é incorporado ao saldo devedor esses valores aí não pagam, né? No caso, a questão do waiver, né? Aqui mais à frente, teve, lá no relatório anterior, ele tinha falado que tinha umas despesas aí com serviços advocatícios, né? Contratados pela gestão anterior, né? Ou melhor, pela administração anterior, tá? E tinha um reembolso para ser feito, né? E ele recebeu esse reembolso, né? E isso influenciou, inclusive, esse rendimento dos 68 centavos, né? Ele vai citar aqui que esse reembolso influenciará positivamente o resultado do próximo mês. No caso, esse próximo mês foi esse resultado que saiu agora, né? Tanto que se a gente ver aqui o relatório, ele vai falar do resultado dos 60 centavos que foi do mês anterior, né? Tem aquele delay ali da emissão do relatório, né? E esse reembolso já caiu nesse rendimento agora desses 68 centavos. Tá? A gente já vai fazer a leitura do relatório já com base nesse último rendimento, ok? Aqui a gente já vê então a DRE lá de fevereiro, né, do mês anterior, tá? Tem sempre o delay. De receita total 9,3 milhões, né? Tirando as despesas aqui, ele distribuiu 8,4 milhões. O destaque aqui vai na questão da correção monetária, né? Tem a questão do indexador, né? Inclusive esse último mês aqui,
dos 68 centavos. Esse mês de fevereiro está os 60, como você já vem aqui. Essa distribuição dos 68 centavos foi impactada, né? Deve não, né? Foi impactada, né? Até porque ele já emitiu lá os 68 centavos por esse valor aqui dessas despesas advocatícias e também questão de correção monetária, né? A gente vê que esse valor vem aumentando, se a gente pegar aqui os últimos 3 meses, né? Devido à questão da inflação, né? IGPM, CDI, principalmente a inflação que vem subindo, tá? E esse indexador, quando atualiza o valor da correção monetária, que é justamente a respeito do indexador, ele vai subir para acompanhar o indexador, para fazer a correção desse dinheiro, nesse ajuste conforme a inflação, ok? Então, em fevereiro aqui 2,7, né? Esse último mês agora dos 68 centavos provavelmente deve ter tido valores próximos ou até superior a isso, né? Porque o mês de fevereiro foi 0,83, né? Tem aquele delay, tá? Ou seja, o mês de fevereiro aqui não pegou o indexador de fevereiro, pegou o indexador de meses anteriores. E esse dos 68 centavos, provavelmente já deve ter pego uma parte de fevereiro, ou talvez já o de janeiro, né? Então, isso pode ter influenciado esses 68 centavos. O valor exato, né? O valor mesmo como ficou, né? Se influenciou, não, a gente só vai ver lá no outro relatório, quando sair lá no outro mês. Beleza? Mas, enfim, 60 centavos. Quanto a meu palpite, a gente sempre deixa um palpite aqui, um chute a respeito dos próximos dividendos, né? Vou chutar aí que ele entregue valores superiores a 62 centavos, tá? Para o próximo anúncio aí. Vamos acompanhando aí para a gente ver se acerta, né? Lembrando, é só um chute, tá? Deixa seu comentário que você vai estar ajudando no crescimento do canal com seu palpite. Continuando, aqui temos a composição dos resultados. A gente vê o que é parcela de juros, né? O que é parcela de correção monetária. Que a gente vê, por exemplo, os juros tem um maior impacto, né? Os juros diários. A correção monetária também tem seu peso. Beleza? Aqui o yield pegando mês a mês, né? A média aí dos últimos 12 meses de yield está 1,21. Lembrando, isso aqui em relação à cota de mercado. Se você pegar isso aqui e fizer considerando a cota de valor patrimonial, vai dar bem abaixo, porque a cota de valor patrimonial tá lá em cima, tá? Aqui também a gente vê outro mês 1,5, né? Isso pegando o rendimento lá de fevereiro, né? Se for pegar desse último mês, na cotação base aí de 68 centavos, vai dar um rendimento aí de 1,47, né? Uma cotação de 46,25. Inclusive, nesse momento está bem próximo desse valor, ok? Lembrando também, rendimentos futuros não garantem rendimentos. Aliás, rendimentos passados não garantem rendimentos futuros, né? Continuando aqui, temos a listagem das operações, tá? Tem coisa que inadimplente a gente já vê aqui de cara, por exemplo, loteamento que segue inadimplente. Temos várias outras operações também em prazo de carência, como a gente vê aqui, tá? E operações também com pagamentos em dias. Em resumo, a gente vai ter aqui embaixo, ele vai colocar um aparato aqui do que é que está em dia, do que é que não está, de forma resumida, como a gente vê aqui. Por exemplo, pagamentos em dia de toda a carteira dele aí, apenas 50%, né? 50,6%, né? Pouco mais aí da metade da carteira está com realmente pagamentos ali em dias, né? Sem questão de carência, sem inadimplência, tá? Aqui a gente tem carência 38%, em renegociação em 11,3%, ou seja, metade da carteira ali, praticamente, né? Praticamente metade da carteira não está com pagamentos em dia. Isso, obviamente, impacta a questão das receitas, né? E a gente vê esse dividendo tendo caído muito, né? Como aí se comparado com os anos lá de 2021, como a gente viu, ok? Onde além de ter ali a questão da inadimplência, que não era tão grande como está aqui, né? Ainda não tinha esses problemas de inadimplência que a gente vê aqui, tá? Pelo menos não, se tiver, não pelo menos nesse impacto tão grande de praticamente metade do portfólio. Além disso, né? Aquele período tinha inflação alta que acelerava mais ainda a questão da rentabilidade, ok? Aqui a gente tem a composição do portfólio, né? Os CRIs correspondem a 87% do portfólio. Também temos cotas de fundos imobiliários. A gente vai já ver o que é isso. O caixa atual do ativo é de 5,3%. Por subordinação, questão de senioridade ainda, a gente vê aqui um detalhe importante, né? Quase metade do portfólio está com problema ali, né? Sendo que 35% das operações são séries sênior, né? E 37 únicas, ou seja, bem mais da metade são séries aqui tidas como séries mais seguras, né? O que quer dizer, em resumo, né? Quer dizer que necessariamente por ter uma cota mais segura, você não está isento de ter problema, né? A gente vê aqui um fundo com mais de praticamente 70%, né? Pouco mais de 70% das operações entre séries sênior e séries únicas, né? E metade do portfólio aí com problemas, né? Mas enfim, séries subordinadas são as mais riscadas aqui, 12,6%. Tá? Aqui a gente tem por segmentos, os principais é a corporativa e multipropriedade, também tem um loteamento aí com um peso significante, tá? Incorporação vertical, por taxas médias, né? Temos aqui a inflação é seu principal indexador, né? O IPCA, a taxa média de IPCA mais 10,4, equivalendo aí a 95%, né? Mais 95% do portfólio. Temos outros indexadores, mas aí a pesos bem pequenos, tá? Proteção contra a deflação, 99% das operações tem proteção contra a deflação. No caso de vier um mês com a inflação um valor negativo, ele bloqueia aquele negativo e fica considerado apenas o zero, né? Ou seja, o impacto é menor, tá? Diversificação por estado, a gente tem
Aqui o estado é estado, né? O São Paulo é o que vai ter o maior volume de operações. Por região Sudeste e Sul aí são as principais em volume. Questão de quantidade de operações por estado, né? Atualmente aí nós temos distribuídas 46 operações em 16 estados, tá? Questão de obras, 94% executada de todas as obras do portfólio dele. A gente vê que a maioria está 100% executada, né? Tem a questão do risco de obra, né? E aí você já tem a obra finalizada, não vai ter essa questão, tá? Aqui a gente tem a média da carteira quanto à venda, né? 84% das suas operações, 84% dos seus imóveis, de toda a sua carteira ali estão vendidos, ok? Temos 2 empreendimentos aí 100% vendidos. Aqui a gente tem a carteira de FIIs dele. A carteira de FIIs dele, o principal, assim, em volume financeiro, né? Em peso patrimonial, a gente tem um DVFF, que tem 3,8% do portfólio está alocado no ativo, tá? E o DVFF é um fundo da casa, né? Aqui a gente vê aqui da Devante, né? Muita gente não gosta de fundos que aportam ali em fundos da própria equipe, tá? A gente tem o DPRO também, que era da Devante, né? No caso aqui seria 3,8 mais 0,8, que está aportado nesses dois fundos, ok? Aqui questão de liquidez, ele tem 28 milhões de reais negociados por mês. Se a gente dividir pela quantidade de dias úteis no mês, a gente vai ter a liquidez diária, ou seja, vai dar mais de R$1 milhão negociados por dia, né? A gente tem esse 1 milhão como valor base, né? Ele vai estar tranquilo aí na questão de liquidez acima de 1 milhão. Apesar de que, se a gente comparar com meses anteriores, né, a liquidez vem diminuindo, assim como também o número de cotistas. A gente vê aqui que de julho para cá teve uma queda aí, né? Tá por volta de 117 a 118 mil cotistas. Beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, grupo do Telegram na descrição e a gente finaliza aqui o relatório e valeu!